Olá, boa noite, seja bem-vindo ao canal AgroMais. Eu sou Marcelo Dias e esse é o De Olho no Clima. Aqui você fica por dentro das notícias climáticas e como elas podem interferir nas culturas agrícolas. Participe do nosso programa, acompanhe o AgroMais nas redes sociais. No Instagram, nós estamos no @AgroMaisTV. Ou você pode também enviar suas dúvidas, sugestões e quer saber como é que vai ficar o clima aí na sua região, na sua produção agrícola, amigos de todo o Brasil, pode mandar aí a sua pergunta ou o seu vídeo no telefone que aparece na sua tela. 11 93 700 7883, 11 93 700 7883. Daqui a pouquinho a gente vai responder ao vivo como é que vai ficar o clima em todas as regiões do Brasil. E a gente começa o programa de hoje falando sobre um projeto do governo de Santa Catarina que pretende aumentar o plantio de cereais de inverno na região. A expectativa é de que a área plantada deve ser de mais de 20 mil hectares. O governo de Santa Catarina pretende ampliar a área plantada com cereais de inverno na região da Serra Catarinense. Com isso, reduzirá a dependência de milho e os custos de produção de carne e leite. Ao todo, a área deve aumentar em 20 mil hectares. É um passo muito importante para fazer com que o produtor tenha mais renda, mais desenvolvimento econômico e mais movimentação econômica aqui em Santa Catarina. Esse é um passo importante. Por isso, os cereais de inverno é um grande programa que está crescendo em Santa Catarina. Cada produtor pode obter até R$ 2.500 de aporte financeiro por até 10 hectares plantados com cereais de inverno. E daí a gente pensou pelo preço do trigo, né, por fazer uma rotação de cultura um pouquinho melhor, uma adubação melhor no inverno, investir na cultura do trigo. Então, esse ano vamos plantar 2 variedades de trigo aqui no nosso município, visando o maior lucro, né? Como a terra ela fica parada no inverno, a gente só fazer cobertura, porque não ganhar um pouco de dinheiro no inverno também, né? Para participar do projeto de plantio de cereais, os produtores devem procurar as cooperativas agropecuárias de Santa Catarina que já estão inscritas no projeto. As cooperativas entregam as sementes e os insumos e os produtores realizam o pagamento ao fim da safra, quando fornecem os grãos e recebem o aporte financeiro. Os grãos serão encaminhados para agroindústrias e fábricas de ração do estado. Bom, quem já está aqui conosco para trazer os detalhes da previsão do tempo e comentar como tudo interfere na cultura agrícola é o nosso meteorologista do INMET, Francisco de Assis. Francisco, boa noite, seja bem-vindo. Você vê aí que a gente já abriu o programa falando com a preocupação das culturas de inverno. Santa Catarina, mais uma vez, saindo na frente com esse projeto aí, que com certeza quem ganha sempre é os nossos amigos produtores, né? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes de Olho no Clima. Tudo bem? Realmente, né, Marcelo? Esses projetos assim, realmente sempre é benefício maior para o agricultor, não é? Ele que sai sempre ganhando, né? Isso é coisa boa, né? E também que o clima possa contribuir para que haja uma melhor produção e um melhor ganho para o agricultor também, né, Marcelo? Volta a você aí. Até porque hoje, né, Francisco, a gente sabe que qualquer tipo de projeto que vai ser feito, o clima já está ali inserido, né? Existe a própria gestão do clima. Inclusive o Instituto Nacional de Meteorologia tem aplicativos, tem o site, tem os técnicos, os profissionais que estão ali para orientar os nossos produtores que todo projeto que é realizado, a gestão do clima é um fator fundamental, né? Exatamente. Você vê, Marcelo, que o ZARC do Ministério da Agricultura, né, engloba muitas culturas, né, uma variedade grande, exatamente para praticamente todo o Brasil, que é exatamente para atender melhor o agricultor, né? E o ZARC inclui exatamente toda a situação climática de cada localidade, de cada região, levando em consideração temperaturas, umidade do solo, precipitação, umidade do ar, levando em consideração uma série de variáveis meteorológicas exatamente para ter uma melhor condição ainda para o produtor rural ele não evitar ter perdas em relação ao clima, né? Porém, tem uma variável que não tem como, vamos dizer assim, prever com antecedência e nem tampouco, Marcelo, nenhum desses projetos envolve, que é a questão da variabilidade climática que vem existindo, né? Então, por exemplo, os eventos extremos que vêm acontecendo, né, mais para mais ou mais para menos, seca demais numa região, chuva demais numa região, queda de granizo, vendavais, temporais mais fortes,
muitas geadas, essas condições é difícil de incluir nesses projetos, porque não tem como se prever, porque cada vez mais esse número, às vezes, está aumentando e está com maior frequência. Então, fica cada vez mais difícil de se prever, de se colocar essas variáveis desses fenômenos meteorológicos dentro desses projetos. Volta a você aí. Por isso que é importante sempre ficar aí prestando atenção nessas variabilidades climáticas para não ter prejuízo depois, né, Francisco? E olha só, a gente vai falar agora sobre a situação do clima lá no Rio Grande do Sul, que deu uma mudada, hein? Esse final de semana parece que já melhorou um pouquinho. Quem resolveu aparecer por lá foi o sol e espantou um pouquinho do frio intenso que os gaúchos estavam sentindo e que a gente mostrou aqui no decorrer da semana passada também. Mas quem vai contar para a gente como é que está a situação por lá é a repórter Cissa Kramer. A gente enfrentou aí um mês de maio, um mês de junho muito gelados. Temperatura aqui em Porto Alegre à tarde não passava dos 10 graus. Então, uma tarde de 22 graus é praticamente um veranico. Agora, claro, esse tempo vai mudar, né? A perspectiva aí de chuva já na quarta-feira. Tem mais um ciclone extratropical se formando lá no oceano. Não vai trazer grandes eventos climáticos, mas pode sim ter uma ventania um pouquinho mais forte, principalmente no litoral e na serra. Por enquanto dá para aproveitar o calor e a gente fica na torcida da chuva, porque tem que ter essa combinação, né? Dias secos para a gente terminar o implante do trigo e da safra de inverno, mas também a chuva, porque tem regiões aqui no Rio Grande do Sul, cidades, que estão há mais de 6 meses em situação de emergência, justamente por falta de chuva. É exatamente isso, né? A Cissa já está até um pouquinho ali, sem aquelas blusas enormes lá que os gaúchos sempre usam, um pouquinho mais à vontade. E ela tocou no assunto importante, né, Francisco, que é a questão das chuvas. Quer dizer, melhora um pouco as temperaturas, né? As geadas lá dão uma trégua, mas aí vem aquela outra questão que nós estávamos discutindo anteriormente. Quer dizer, precisa também da chuva ir para os nossos agricultores. Como é que ficam as condições lá para o nosso Rio Grande do Sul? Vem chuva por lá ou não? Marcelo, tem uma boa previsão de chuva para lá para o decorrer dessa semana agora. Já houve algumas chuvas agora isoladas na parte sul do estado, né? No extremo sul do estado, houve algumas chuvas isoladas de ontem para hoje, né? Pouca coisa, mas já houve, né? Um sinal de alguma mudança, né? Porém, a partir da terça-feira é que a gente vai ter uma nova frente fria se formando, né? Ali na Argentina, no Uruguai, vai pegar o extremo sul do Rio Grande do Sul, aí vai trazer chuvas no decorrer da terça-feira, final do dia, para quarta-feira, aumentando mais a condição de chuva, e vai ter chuvas bem significativas, pegando o Rio Grande do Sul, com Santa Catarina. Porém, o extremo sul do Rio Grande do Sul, onde precisa mais de chuva, como ela falou, Marcelo, não está apresentando assim uma boa condição de chuva bem significativa, né? Vai haver chuva sim, mas de maneira mais fraca, né? As chuvas mais intensas acontecendo na parte central, parte norte e parte oeste do Rio Grande do Sul, algo de 50 milímetros, né? Essas chuvas acontecem no decorrer da semana agora, até que venha o frio, né? Porque vai vir um forte frio para um final de semana, viu, Marcelo? Um frio que vai pegar toda a região sul também, vai pegar o Mato Grosso do Sul e São Paulo, e novamente com condições de geadas em várias regiões, que é uma coisa que não é boa. Volta a você aí. Por isso que é importante os nossos produtores rurais ficarem bem atentos aí com essas informações, para já saber o que eles vão fazer aí com as culturas. Quanto mais informação, menos o risco aí de errar e ter problemas com as culturas. Agora a gente vai dar uma notícia triste aqui, Francisco. Olha que pelo menos 59 pessoas, incluindo crianças, foram mortas aí por raios em 2 estados da Índia. Das vítimas, 11 eram turistas locais que visitavam o Forte Amber do século XII. Lá nos arredores de Jaipur, um raio atingiu uma torre de vigia perto do local onde o grupo tirava fotos. 16 pessoas estão feridas. No estado de Uttar, pelo menos 41 pessoas morreram e também a maioria foram mulheres e crianças. Mas as autoridades dizem ser muito mais, porque é um grande número de pessoas que trabalham ao ar livre na agricultura e também na construção. De acordo com os dados oficiais, relâmpagos matam cerca de 2.000 indianos, em média, todos os anos.
O primeiro-ministro da Índia anunciou uma indenização para as famílias das vítimas. Infelizmente, que notícia triste, né, Francisco? Uma tragédia, e parece que os raios, então, lá na Índia, é bem problemático, né? Exatamente, né, Marcelo? Nessa época do ano, né, as monções lá da Índia são chamadas monções, como fosse também a que acontece aqui na América do Sul e no Brasil, né, no período de verão. Essas monções causam muitas chuvas intensas, temporais, muito lá na Índia, né? E temporais está sempre associado com muita queda de raio, né? Como foi falado aí, né? Então, e nesses pontos altos são exatamente os pontos onde vem realmente o encontro da queda de raio, né? E onde tem essas pessoas sempre ficando aí ao ar livre, se arriscando nessas condições atmosféricas, né? Que são propícios aí à queda de raio. Tem que prestar bastante atenção mesmo. Uma pena que isso tenha acontecido por lá, né? Agora, olha só, Francisco, o zoneamento agrícola do sorgo forrageiro já está disponível aí para produtores rurais. Esta é a primeira vez que está disponibilizando o Zaro para este tipo de produção. Detalhes agora com a Carol Rabelo. O sorgo se destaca pela maior tolerância à seca e às altas temperaturas. Ao todo, os sorgos são classificados agronomicamente em 5 grupos. Embora se trate da mesma cultura, os sistemas de produção são distintos. O sorgo forrageiro, por exemplo, tem raízes profundas que permitem o aumento da fixação de carbono no solo, a proteção do solo e a boa adaptação aos sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. A finalidade dele é produzir massa verde, com alta proteína, mais fácil de digerir e para alimentação animal na forma de silagem ou feno. De acordo com o ZARC, o cultivo do sorgo forrageiro deve ser iniciado em outubro e finalizado em fevereiro nas regiões do Brasil Central. E a gente sabe, né, Francisco, que o sorgo forrageiro, somente aqui para o centro-oeste, onde o clima fica muito seco, né, num período de estiagem muito grande, outubro já começam as chuvas para cá também. Ou seja, o ZARC é mais um instrumento aí para o produtor rural que fica disponível para ele poder usar, né? Exatamente, né, Marcelo? Mas é uma ferramenta aí na condição climática, né, para o sorgo, né, para exatamente dar uma melhor segurança para o agricultor, né? E outubro é o período que começa as chuvas aqui na parte central do Brasil e é o período exatamente do plantio, né? Coincide exatamente com um período bom, né? Então, uma boa notícia aí para os agricultores, essa situação. Outra situação, Marcelo, apesar da gente estar no período de inverno, né? As temperaturas essa semana começam a dar picos de temperaturas à tarde em grande parte do Brasil. Então, podemos ver, por exemplo, como ela falou ali no Rio Grande do Sul, a temperatura amanhã na parte oeste do Rio Grande do Sul deve chegar em torno de 30 graus. Então, temperatura alta para essa época do ano, né? Porto Alegre deve chegar a 27 graus, Marcelo. Lá no Mato Grosso deve chegar a 36 graus no Mato Grosso do Sul, chegar a 35 graus para essa terça-feira. No Tocantins também 35 graus para chegar nessa terça-feira, né? Aqui no Goiás, no interior do Goiás, 32 graus a temperatura. Aqui em Brasília nem tanto, né? Mas chegar em torno de 26 graus aqui em Brasília. Lá no interior de São Paulo, na sua região lá, Votuporanga, Marcelo, chegar em torno até de 30 graus. Então, veja, tá temperaturas um pouco elevadas aí para essa época do ano, no período de inverno em algumas regiões, né? Volta a você aí. Por isso que daqui a pouquinho a gente já está aí gritando, né? O produtor pedindo, implorando por chuvas, porque tudo bem, aumenta as temperaturas, mas a gente precisa de um pouquinho de água aí para fazer aquela combinação perfeita para os produtores. Francisco, como é que estão as condições nesse momento lá para Manaus, Amazonas, onde a gente sabe que o rio, né, que estava subindo bastante lá, começou a diminuir também lá a parte da água. O que a gente tem para esse momento lá em Manaus? As chuvas deram uma cessada também? Está diminuindo a água por lá também, Francisco? Então, Marcelo, a chuva deu uma diminuída naquela semana daquele frio que eu falei, e depois voltou a chover de novo, né? Mas voltou a chover dentro das condições normais. Está sempre dando chuva na parte centro do Amazonas, algumas áreas da parte central, aliás, do Amazonas, está sempre dando chuva no norte e no noroeste do Amazonas, que é exatamente que pega a bacia do Rio Negro, né? Porém, essas chuvas agora estão de menor intensidade. Também persistem as chuvas em Roraima, né? Sempre persistem as chuvas no estado de Roraima,
e o sul de Roraima também pega a bacia do Rio Negro, né? Mas tem diminuído a intensidade das chuvas, né? Mas essas chuvas diariamente estão acontecendo, as chuvas convectivas, né? Devido à alta liberação de calor latente durante o período da tarde para início da noite, mas são chuvas de menor intensidade, né? E chuvas também acontecendo no norte do Pará, no Amapá e na parte noroeste do Pará também de menor intensidade. Volta a você aí, Marcelo. Francisco, vamos agora para o nosso Nordeste brasileiro, começando ali por Alagoas. Os produtores querem saber, principalmente ali para o interior, a gente onde também tem bastante produção de leite, como é que está a situação para os nossos amigos produtores ali de Alagoas? Ali em Alagoas, durante a semana passada, tem caído chuvas até bem significativas. Alagoas como Sergipe, Marcelo. Também no Nordeste da Bahia caiu chuvas boas, né? Agora, no decorrer dessa semana, já dá uma diminuída na precipitação, né? Vai ficar chuvas isoladas, chuvas fracas na parte litoral de Alagoas, né? Adentrando essa chuva, no máximo, aí uns 80, 100 quilômetros para o interior do continente. Passando disso, vai ficar persistindo a estiagem, né? Formação de poucas nuvens sem chuva, né? Porém, essas chuvas é mais na parte litorânea, chuvas fracas acontecendo aí para essa terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, também repetindo essas mesmas situações. Volta a você aí. Francisco, bem rapidinho para os nossos produtores pernambucanos, o que a gente pode esperar para essa semana? Para Pernambuco, né, tem chovido bem também, para o interior de Pernambuco, lá para o Alto Sertão, tem caído umas chuvas boas, mas agora parou também, agora os ventos diminuíram a sua intensidade de transportar a umidade do oceano agora para bater no continente, né? E as chuvas vai persistir também somente no litoral de Pernambuco, né? Pegando ali do litoral sul até o litoral norte na divisa com a Paraíba também, chuvas também um pouco fracas, né? Não são chuvas mais bem significativas, mas sempre tá ocorrendo essas chuvas também durante os próximos dias, durante essa semana, né? Chuvas aí acontecendo mais pela manhã e também voltando mais no período da noite, as chuvas um pouco assim, vamos dizer assim, fracas, mas às vezes contínuas também. Volta a você aí. Francisco, muito obrigado por suas informações e, é claro, a gente conta com você amanhã novamente aqui para atualizar nossos produtores de tudo que acontece aí com relação ao clima e também à temperatura. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você também, boa noite a todos os ouvintes do Olho no Clima, Marcelo, e até amanhã. Uma ótima terça-feira a todos. Obrigado, Francisco, e para você que nos acompanhou, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua atenção. Fique agora com o Jornal da Band, a grife da notícia brasileira. Em seguida eu volto às 8h30 da noite com o Agronoite para atualizar você de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Até lá, tchau!